Eu me deparei com essa notícia aqui que chamou muito a minha atenção, acredito que vai chamar a sua também, que a China pretende transformar 50 mil hectares de deserto no Egito em terras agrícolas. Hoje vamos discutir um pouco sobre a agricultura no Egito. Como será que é lá? Faz muito tempo que esse povo produz, né? Tem mais de 7 mil anos. Vamos descobrir como que funcionam as coisas no Egito, até porque o Egito é um país deserto, né? Como será que eles fazem para produzir? Eu estava dando uma olhada também nessa outra matéria, onde fala que 96% da área do Egito ela é desértica e apenas 3% dessa área total ela representa em terra arável, terra agricultável, né? E isso significa que o Egito precisa sustentar 8 pessoas por cada acre de terra. Um acre ele tem 20 hectares. Então, 8 pessoas precisa ser sustentada por 20 hectares. Sabe quanto que é esse número no Brasil? Uma pessoa é sustentada por 1,7 acre. Ou seja, uma pessoa é sustentada por quase 40 hectares, aí 30 e poucos hectares, enquanto no Egito 8 pessoas para 20 hectares. Só que tem um detalhe, as terras são extremamente férteis. Não sei se você vai se lembrar das aulas de história que seu professor te dava. Tenta lembrar aí, aonde que no Egito o pessoal do Egito Antigo cultivava? Continua ainda muito igual. Eles precisam ali daquelas inundações que o rio Nilo causa, né? E aí transforma aquela terra nas margens do rio Nilo em terras férteis, em terras agricultáveis. Porém, em 1970, foi feita uma represa muito grande lá. Acabou represando água, consequentemente, mexeu nesse ciclo de inundação e etc. Então, isso acabou mexendo um pouco também na agricultura do Egito. Vamos continuar lendo essa matéria, que essa matéria aqui ela é bem interessante. Ó. Ele fala o seguinte aqui, o Egito ele tem 2 estações de cultivo, aqui no Brasil também, né? Uma para o inverno e outra para o verão. As principais culturas de verão são o algodão. Quem aí nunca ouviu falar sobre o algodão egípcio? O algodão egípcio, ele tem a fibra do algodão egípcio tem muita qualidade. Então ele tem bastante preço agregado, principalmente ali na Europa, já que o Egito está do ladinho ali da Europa, né? Então absorve bastante mão de obra para produzir esse algodão, dessa mão de obra disponível que tem ali. Então o algodão ele representa uma parcela extremamente considerável das exportações no Egito. O Egito também, e ele também é o maior produtor mundial de algodão de fibra longa, e normalmente ele fornece cerca de 1/3 da safra da produção mundial, que é muito considerável. Tem outras culturas também no Egito, como por exemplo o milho, o arroz, o trigo, o sorgo. A cultura mais plantada no Egito, ela fica sempre entre trigo e milho. Quase sempre o trigo é um pouco mais plantado do que o milho. E aí talvez vocês vão se fazer uma pergunta que eu também me fiz. Mas espera, se o algodão ele é o que tem o preço agregado mais alto, por que o algodão não é o mais plantado, né? Tem alguns motivos aí pelos quais ocorre isso. Primeiro, o algodão demanda mais água do que essas outras culturas. Segundo, o algodão tem um ciclo um pouco mais longo e no Egito, para pegar uma seca é muito mais fácil. Então, culturas de ciclo mais curto, normalmente elas saem melhor. O custo de produção do algodão no Egito também é um custo bastante elevado. E tem um outro fator que é o fator político aí, né? Como a demanda por produtos internos no Egito, poxa, a população precisa se alimentar. E a base da alimentação deles é milho e trigo. E também arroz. O arroz também, se eu não me engano, o arroz é o 3º cereal mais plantado. É ali trigo, milho e arroz. Então o governo ele faz políticas públicas para incentivar a produção desses grãos. Inclusive, o governo ele também faz preço mínimo. Então, se oscila demais o preço, o governo garante que vai pagar uma determinada quantia e isso acaba estimulando também as pessoas a plantar, sem contar os subsídios e outras coisas. Então, é por isso que o algodão não é o mais plantado no Egito, apesar de ter o preço agregado, né, melhor preço agregado lá. E aqui ele fala sobre que em 1970 o padrão de inundação ele foi alterado por conta da conclusão da grande represa em Assuã. E aí, quando isso ocorreu, o pessoal que morava nas margens do rio Nilo recorreu muito mais à parte da irrigação. E aí também entra um outro fator importante. A água no Egito ela é extremamente valiosa em todos os lugares, mas no Egito, por ter uma demanda menor, uma oferta menor de água, uma demanda normal, mas a oferta de água ela é menor,
Então você tem que o governo acaba controlando um pouco essa questão da irrigação. E isso pode levar à pergunta, e esse negócio da China aí, que eles estão querendo transformar o deserto em área agricultável, né? Antes, vamos dar uma olhada aqui no satélite. Vamos dar uma olhada lá no Egito, ó. Então aqui é o Egito. Esse é o famoso Egito, esse quadradão aqui, ó. Tinha aparecido aqui, ó. Tá vendo? Esse quadradão amarelo aqui é o Egito. Se a gente olhar, ó, 90% das áreas do Egito são deserto. Então aqui não é área agricultável. Quando a gente começa a chegar próximo aqui do Rio Nilo, olha só o que a gente vai começar a ver. As margens do Rio Nilo, as áreas verdes, as áreas agricultáveis. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tudo é área agricultável no Egito. E olha como é bem parcelado essas áreas lá, ó. Vocês vão ver que elas são bem quadriculadinhas, tá vendo, ó? Olha só, são as glebas que os produtores rurais utilizam para plantar. Se você observar também a concentração das cidades, etc., vão estar sempre às margens do Rio Nilo, por motivos óbvios, né? E quando a gente vem aqui mais para cima, ó, próximo do delta do Nilo, vamos tirar um pouco o zoom, olha só como que essa área fica maior, né? Então aqui é o famoso delta do Rio Nilo, né? Onde o Rio Nilo acaba ficando, essa parte da inundação dele acaba ficando bem maior, e aqui é tudo área agrícola. Uma coisa que é bastante interessante, vou aproximar num lugar aleatório aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui um pivô central. O pivô ele é bem fácil de identificar, né, por ser redondinho. Vamos ver se a gente consegue identificar algum pivô central aqui perto. Porque no Egito tem muitos pivôs centrais. Vamos ver se a gente consegue achar algum aqui. Ó, todas as áreas bem quadriculadinhas, né, cara? É bem diferente daquilo que a gente vê aqui no Brasil, né? É interessante pensar nisso, né? Mas enfim. E o que a China está querendo fazer então? Vamos dar uma olhada aqui. A China está querendo transformar 50 mil hectares no deserto em áreas agrícolas. Mas, Rafael, você não falou que a água lá ela é relativamente controlada por ser escassa e etc? É. Só que a China está cavando poços. Então é o seguinte, ó, com investimento de $1 bilhão, o Canal Sugar, uma parceria entre o Egito e os Emirados Árabes, lançou o projeto. Hoje, mais de 150 poços de água foram perfurados pela essa ZPEC, permitindo a perspectiva de culturas como beterraba, alfafa, cevada. Os chineses eles querem transformar 50 mil hectares de deserto em terras agrícolas. Ou seja, eles vão utilizar a perfuração de poços para conseguir pegar água do lençol e aí sim conseguir fazer as irrigações ali. E uma coisa que é bastante interessante, eles também vão fazer produção de cana-de-açúcar para poder produzir açúcar lá no Egito, né? E a fábrica fica a 40 quilômetros de distância da onde está fazendo essa área agrícola, vamos dizer assim, né? E aqui ele fala que o deserto vai virar oásis, né? Então, em 2018, a área era composta por vastos trechos de solo arenoso e estéril. E com esse investimento de $1 bilhão, a Canal Sugar, em parceria com o Egito e Emirados Árabes, lançou o projeto para suprir a demanda de sua fábrica de processamento de concreto. Hoje, mais de 150 poços de água foram perfurados. E aí você não ouviu errado, não. Processamento de concreto. Ué, mas o que tem a ver açúcar com concreto? No deserto, para você conseguir fazer estradas, na verdade, estradas que têm alta temperatura, eles precisam ter uma mistura de açúcar na sua composição. Sabia disso? Isso é uma curiosidade interessante, né? Então, quando você está fazendo ali o concreto que você vai usar para pavimentar uma estrada, e essa estrada ela vai sofrer por altas temperaturas, precisa misturar concreto, porque misturando concreto, precisa misturar açúcar no concreto, porque misturando o açúcar no concreto você consegue mais resistência a altas temperaturas. Você já deve ter visto o concreto se deformar em altas temperaturas, né? O concreto da rodovia, aquele concreto preto, que lá chama CBUQ, é o concreto betuminoso usinado a quente. É aquele piche, aquele negócio preto, né? Você já deve ter visto ele se deformar. Por isso que mistura-se açúcar, então, para você evitar essa deformação e que ele se degrade muito rápido. Legal, né? Interessante? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você assistiu até aqui, se você gostou, siga o nosso canal, curta a gente aqui os nossos vídeos, é bastante importante. E vai lá no nosso canal que tem alguns vídeos interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Fechou? Um forte abraço.